Olá, querido aluno. Olá, responsável. Olá, você que me assiste. Nós hoje teremos mais uma aula com os conteúdos de matemática do 8º ano. Sou a professora Tatiana Alvarenga e os assuntos tratados hoje nessa aula será de multiplicação, divisão e potenciação de monômios. Vamos lá, meus alunos. Na aula nós iremos dar continuidade. Na última aula, nós estudamos o que é um monômio, nós aprendemos adição, subtração, identificar quando o monômio é semelhante ou não. Hoje o assunto será de multiplicação, divisão e potenciação. Então, pessoal, é extremamente importante vocês aprenderem esses conteúdos, porque são aplicados em várias situações do nosso dia a dia, seja da prática, rotineira. Então, vamos aprender os conteúdos. Multiplicação de monômios. O que é uma multiplicação de monômios? Então, primeiramente, pessoal, nós precisamos lembrar que o monômio ele é composto pela parte que tem os seus coeficientes, que são os números, e a parte literal, que é a parte variável do monômio. Tudo bem até aí? Então, na multiplicação de monômios, nós devemos multiplicar coeficientes de um monômio com coeficientes de outro monômio. A parte literal com a parte literal. Isso é o princípio da multiplicação de monômios. Trabalhar com coeficiente de um monômio e outro, parte literal de um monômio com a parte literal de outro monômio. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Ao multiplicarmos partes literais iguais, aplicamos a propriedade de multiplicação de potências de bases iguais. Então, lembrando aí, o que acontece quando nós temos a base igual? Então, nós temos um monômio aí, AM, A elevado a M, é o primeiro monômio, ele está sendo multiplicado com o segundo monômio, A elevado a N. Então, o que nós fazemos? Nós conservamos a base. Este N e M, pessoal, poderia estar representando um número, tá bom? Esse é um exemplo que está representando uma situação. Esse M e N aí poderia ser um número, tudo bem? Então, você conserva a base e esse A aí também poderia ser um X, poderia ser qualquer variável, isso é um exemplo. Então, você conserva a base, né? Que está igual para os dois monômios, e soma o expoente, na situação que encontra-se uma multiplicação. Então, vamos dar continuação aos conteúdos. Vamos lá? Os expoentes da parte literal não são coeficientes, e sim componentes da parte literal, que devem ser somados algebricamente, conforme eu falei para vocês. Conserva a base, somos os expoentes. Então, vamos a alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo aí, nós temos o primeiro monômio, 2 que multiplica x. E o segundo monômio, 3 que multiplica x. Então, eu quero resolver a multiplicação desses dois monômios. O que eu vou fazer? Pessoal, temos mais alguns exemplos, mas vamos por partes. Vamos na A aí. Qual que é o coeficiente de 2x? 2. O coeficiente de 3x é o 3. Então, multiplicamos coeficiente com coeficiente, o resultado é 6. Vamos por parte, pessoal. Agora, dado que eu tenho o primeiro monômio, 2x, qual que é a parte literal? X. Eu tenho um monômio, 3x. Qual que é a parte literal? X também. Qual que foi a regrinha que eu vi anteriormente? Ó, esse slide. Eu conservo a base, que é x. Tudo bem? Conserva a base, que é x, e somos expoentes. Ou é a mesma coisa que eu resolver x vezes x, é conservar a base e somar os expoentes. Por que deu 2? O x, quando não tem nenhum expoente, representa que o 1 está lá de maneira ocultamente, mas só que ele está lá. Então, x é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, x vezes x, conservo a base e somei os expoentes. 1 mais 1, que resulta em x, x ao quadrado.
Tudo bem? Agora vamos para o exemplo da B aí, pessoal. Quais monômios eu tenho aí? 5b ao quadrado. Qual que é o coeficiente deste monômio? 5. Qual que é o próximo monômio? 10b ao quadrado. Qual que é o coeficiente? 10. Então, o que, que nós podemos observar aqui? E o coeficiente do último monômio? O último monômio é c ao cubo. Quando não tem nenhum número aí, pessoal, significa que 1 está multiplicando este monômio. Então, o coeficiente do monômio c ao cubo é 1. Então, vamos fazer por partes. Primeiramente, vamos multiplicar os coeficientes dos monômios em questão. Então, 5 do primeiro monômio, 10 do segundo monômio e 1 do último monômio. Então, 5 vezes 10 vezes 1, 50, pessoal. Agora, vamos para a parte literal de cada monômio. Qual que é a parte literal do primeiro monômio? B ao quadrado. Eu tenho um b ao quadrado também no segundo monômio. Então, o que eu falei para vocês? Conserva a base, não é? E soma os expoentes. Conserva o b e soma os expoentes. O expoente do primeiro monômio é 2, porque é b ao quadrado, o expoente é 2. E do segundo monômio também, o expoente é 2, porque a parte literal do segundo monômio, 10b ao quadrado, a parte literal é b ao quadrado. Então, b ao quadrado vezes b ao quadrado, repete o b e somos expoentes, que fica b à quarta potência. Pessoal, o c, ele está sozinho aí, mas ele também é um monômio. Não tem outros c's aí para mim estar somando os expoentes? Não. Então, eu só copio ele da forma que está. Pessoal, tudo bem até aí? Este assunto é um assunto que precisa, sim, de muita atenção, porque às vezes se você multiplicar um número, se você somar um expoente, assim, de maneira equivocada, o resultado dá diferente da resposta. Então, por favor, prestem bastante atenção ao fazer o exercício, ao assistir às nossas aulas, a participar da aula online. Então, vamos para o último exemplo de monômios, de multiplicação de monômios. Vamos lá? Então, aqui nós temos o monômio 4 ao quadrado, x ao cubo. Esse é o primeiro monômio. Qual que é o coeficiente dele? O 4. Qual que é o segundo monômio? Menos 5 a x ao quadrado. Qual que é o coeficiente desse monômio? Menos 5. O que eu faço primeiramente, pessoal, que eu falei para vocês? Vamos multiplicar o coeficiente do primeiro monômio pelo coeficiente do segundo monômio. 4 vezes menos 5 é menos 20. Fizemos a primeira parte. Agora, a segunda parte. Como que é a segunda parte? Eu vou ver se tem bases iguais, não é? Aqui, ó, eu tenho o a base a, ela está elevada ao quadrado, não tem? Do primeiro monômio. Do segundo monômio, eu tenho o a. Esse a está elevado a 1, porque não tem coeficiente. Quando não tem expoente, significa que é 1. Então, o que eu vou fazer? A ao quadrado vezes a é a mesma coisa que eu copiar a base e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, fica a elevado ao cubo, Agora, pessoal, o que eu tenho também de parte literal aí? Eu tenho x ao cubo do primeiro monômio e tenho x ao quadrado do segundo monômio. Então, o que acontece? Eu vou estar multiplicando ambos e vou resultar em x à quinta. Por quê? Conservei o x e somei os expoentes, que resulta, né, em 20a ao cubo, x à quinta potência. Agora, já que nós aprendemos a multiplicação, nós vamos para o assunto de divisão. Vamos lá? Na divisão de monômios, devemos dividir coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, pessoal, é a mesma ideia lá da multiplicação. Da multiplicação, eu multiplico coeficiente por coeficiente, multiplico a parte literal pela parte literal. Então, aqui a ideia é similar. Apenas a operação que muda, né?
Ao dividirmos partes literais iguais, aplicamos propriedades de divisão de potência de bases iguais. Então, vamos lá. Então, eu tenho, né, a base aqui, A. O expoente da primeira base é o M e o expoente da segunda base é N. Já que as bases são iguais da minha divisão, eu conservo essa base e subtraio os expoentes. Tudo bem até aí? Conservando a base fica A e subtraindo os expoentes fica M menos N. Vamos agora para alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo aí, qual que é o primeiro monômio? 16x à quinta. Este monômio está dividindo por 4x ao quadrado. Então, vou dividir coeficiente por coeficiente e que dá 4, 16 por 4 é 4, e parte literal por parte literal. Se eu estou dividindo x à quinta potência por x ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o x e subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Tudo bem até aí, pessoal? Agora vamos para o segundo exemplo. Qual que é o coeficiente do exemplo em questão? 20 do primeiro, né? Porque o primeiro monômio é 20a quadrado x ao cubo. O segundo monômio que eu estou dividindo, né? Que eu estou dividindo por ele, é menos 5ax ao quadrado. Então, eu vou dividir coeficiente por coeficiente. 20 dividido por menos 5, que vai resultar em menos 4. Parte literal, vou dividir pela parte literal. Pessoal, observem que eu só posso usar aquela propriedade que eu conservo a base e subtraio os expoentes se a base for igual. Se a base não for igual, eu não posso trabalhar com essa propriedade, não. Então, vejamos o nosso exemplo aqui. Ó, qual que é? Eu estou dividindo a ao quadrado x ao cubo por ax ao quadrado. Então, eu vou dividir a ao quadrado por a, que vai ser a. Por quê? Eu conservo a base a e subtraio o expoente 2 menos 1. Dá a. Agora, eu vou trabalhar com a base x. Eu vou dividir x ao cubo por x ao quadrado. Vou conservar a base x e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Por isso que o resultado ficou menos 4ax. Agora, vamos para o nosso último exemplo de divisão. 144x ao cubo, b ao quadrado, é o primeiro monômio. Este monômio está sendo dividido pelo monômio 2x, que multiplica b. Então, vamos fazer conforme, né, nós aprendemos. Coeficiente dividido por coeficiente, 144 dividido por 2, 72. Agora, parte literal dividido por parte literal. Eu posso só trabalhar com a propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes quando a base é igual. Então, qual base que está sendo igual aí? X. X ao cubo e x tem bases iguais. Então, eu vou repetir o x e vou subtrair os expoentes. O expoente do primeiro x é 3 e o expoente do segundo aí, né, é 1. xb, o expoente deste x que está multiplicando no b é 1. 3 menos 1, 2. Agora eu tenho b ao quadrado dividido por b. Conservo o b, que é a minha base, e subtraio os expoentes. 2 menos 1 resulta em 1. Fica b, ou b elevado a 1, é a mesma coisa. Tudo bem até aí, pessoal? Olha para você que nós aprendemos assuntos bem interessantes. Assim, não são tão triviais, tão fácil assim, né? Envolve você prestar uma atenção, envolve também você treinar. Então, eu peço também, por favor, pessoal, façam bastante exercícios, pegue o livro aí, estuda bastante. É muito bom, pessoal, ter o conhecimento em mãos. Então, e muito importante também para você, não só agora, mas para o seu futuro. Então, vamos continuar. Além de multiplicação e divisão de monômios, nós também temos a potência de monômios. Antes de darmos continuidade ao tema, vale lembrar as seguintes
propriedades da potência, a fim de facilitarmos o cálculo de potências de monômios. Então, vamos lembrar, se eu tenho aqui, ó, a elevado a m entre parênteses, e esse a elevado a m está elevado a um expoente n. O que eu vou fazer? Vou repetir a base, que é a, e vou multiplicar os meus expoentes. Agora, se eu tenho a vezes b, essa multiplicação está sendo elevada a n, eu vou distribuir, eu vou multiplicar o a, eu vou elevar o a m, e vou também fazer b elevado a m. Tudo bem? Então, se eu tenho a vezes b, essa multiplicação está elevada a uma potência, eu vou pegar o primeiro a elevar a essa potência, multiplicada com b elevado a esse expoente. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, usar sum. Alguns exemplos também de monômios. Se eu tenho aqui, ó, então, primeiramente, eu vou levar o menos 3 ao cubo, sim? Depois eu vou elevar o y ao cubo, e também vou elevar z ao cubo ao cubo. Então, como que fica aí, pessoal? Vai ficar, conforme eu mencionei para vocês aí, menos 3 ao cubo dá menos 27, por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. O y eu já tinha elevado ao cubo, e o z ao cubo elevado ao cubo, eu vou multiplicar os expoentes aí. 3 vezes 3, 9. Então, ficou menos 27, y ao cubo, z, a nona potência. E se eu pedir assim, ó, encontrar o quadrado do monômio? Este monômio aqui é menos 11 à quarta potência. Então, vai ficar, se eu quero elevar ele ao quadrado, como que eu ensinei para vocês? Primeiramente, eu vou elevar o menos 11 ao quadrado, e depois vou elevar o a quarta ao quadrado. O menos 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11, menos 11 vezes menos 11, 121. A quarta potência, a elevado à quarta potência, isso tudo está sendo elevado a 2, então eu vou ter que multiplicar os expoentes, o 4 vezes 2, que resulta em 8. Então, fica a oitava potência. Pessoal, assim nós encerramos mais uma aula. Estou muito feliz que você esteja nos assistindo. Não só eu, professora de matemática, mas os demais colegas meus. Então, agradeço imensamente. Fico muito feliz que a aprendizagem está chegando aí até a sua casa. Me despeço de vocês e até a próxima aula. Não percam nenhuma aula, pessoal. Tchau!